Eu acabei de ler a decisão do Alexandre de Moraes determinando a prisão preventiva da deputada federal Carla Zambelli e, sinceramente, gente, é um show de horrores. Eu me lembro há um tempo atrás, numa época em que o Brasil não era tão louco quanto agora, existia um documento chamado Constituição que era meio que um acordo entre os cavalheiros que se deveria respeitar a Constituição. Não importa se um fosse adversário político do B, a justiça entendia que ela tinha que ser imparcial, e esse era o documento que rogava o comportamento de todas as instituições do nosso país. E nesse documento fala que um deputado federal, uma deputada federal, ela só pode ser presa, só pode ter prisão preventiva, né, decretada a prisão dela, no caso de flagrante de crime inafiançável. Então, vamos para a primeira parte aqui, ó. Na decisão do Moraes, ele fala que ela perda do mandato parlamentar da ré Carla Zambelli, decretada a comunicação após o trânsito julgado à mesa da Câmara dos Deputados. Então, vocês têm que passar pela mesa da Câmara dos Deputados. Não passou ainda, ou seja, ainda Carla Zambelli é uma deputada federal. Pode odiar ela, o Moraes pode odiar o tanto que for, mas ela ainda é uma deputada federal. A mulher mais eleita, que recebeu mais votos no Brasil nas últimas eleições. E mesmo assim, ele decreta a prisão preventiva sem haver um crime inafiançável, um flagrante de crime inafiançável. E aqui, ele dando a explicação do porquê que ela tem que ser presa. A condenada Carla Zambelli, no exercício do mandato parlamentar, momento que deveria zelar pelo equilíbrio e harmonia entre os poderes, tá? A deputada, então, deve zelar pela harmonia e equilíbrio. Não é o STF que deve zelar também, não. Mas escreveu: dedicou-se a ações criminosas destinadas a desacreditar o poder judiciário e suas autoridades. Aqui ele tá, na decisão, ele está falando assim, olha, criticar o STF é crime. Criticar as autoridades do judiciário é crime. É isso que ele está falando. E continua mais aqui embaixo. Na divulgação de notícias fraudulentas, no ataque à lisura das eleições e nas agressões ao poder judiciário. O que é a agressão ao poder judiciário que a Carla Zambelli fez? Críticas contundentes. Ela foi eleita para fazer isso. E continua. Condutas criminosas para tentar desacreditar as instituições brasileiras e atacar o próprio Estado Democrático de Direito. O que é isso? Eu queria muito entender o que são condutas criminosas para desacreditar as instituições brasileiras. Instituições são divinas e não podem ser questionadas? As instituições brasileiras viraram a nova religião? E mesmo que fosse do Estado laico, podem haver várias religiões, você pode criticar uma religião sim. Cara, isso aqui tem tanta bile, é um documento escrito com tanto ódio que é assustador. Porcaria do trem aqui. Vamos lá, tá dando pau aqui no negócio? Tá aqui, ó. E aqui ele fala que ele tem um prazo de 2 horas para todas essas redes sociais aqui, ó, Getter, Meta, LinkedIn, TikTok, Telegram e YouTube, no bloqueio dos canais abaixo da Carla, com multa de 2 horas, ou vão levar multa diária de R$100 mil. Em 2 horas tem que bloquear todos os perfis da Carla. Só que ele bloqueou do filho da Carla, olha que loucura, ele determinou o bloqueio do Instagram do filho de 18 anos da Carla e da mãe da Carla Zambelli. O que o filho e a mãe têm a ver com a história? Que loucura é essa? Onde, primeiro, prisão preventiva sem flagrante de crime inafiançável para uma deputada, manda bloquear todos os bens dela, todos os bens, e manda derrubar os perfis do Instagram do filho e da mãe. Como nós chegamos nesse ponto? Nós tivemos o Daniel Silveira, que foi um terrível equívoco, um grande erro que o Congresso cometeu. E agora, quando o STF vê que o Congresso nunca reage e coloca o rabinho entre as pernas, eles estão fazendo a mesma coisa com a Carla Zambelli. É uma deputada, está tendo mais uma vez perfis derrubados, e não só isso, do filho e da filha, gente. Eu tenho que tomar muito cuidado com o que a gente fala, porque a gente sabe como é que é hoje no Brasil. Se fizer uma piada com isso, então, você pode ter certeza que você vai preso. Muito curioso, não é não? Finalmente o STF, na sua gigantesca generosidade, decide soltar ou tornar público os áudios e os vídeos das últimas sessões, onde foi feito os testemunhos, né? Os depoimentos das testemunhas da defesa.
Lembrando, foi proibido a presença de celulares, da imprensa, ninguém poderia gravar nada, era como se fosse algo feito no porão de alguma ditadura. Mas agora, curiosamente, o STF decidiu tornar público. E nas últimas semanas nós tivemos 3 momentos nesses depoimentos que tomaram conta do debate político, né, do debate público. Só que o debate ficou apenas baseado na parte escrita, né, no que escreveram sobre o que aconteceu. Agora nós temos acesso a realmente ver e ouvir como que aconteceu. E é bom fazer isso para você formar suas opiniões, para saber se esse julgamento está sendo realmente um julgamento sensato, imparcial, ou se é nada menos do que uma mera perseguição por conta da nossa Suprema Corte contra o primeiro colocado nas pesquisas para a presidência da República. Então vamos lá. Primeiro trecho, Alexandre de Moraes ameaçando prender Aldo Rebelo, um ex-ministro da Dilma e do Lula. É possível que o comandante da Marinha possa mobilizar efetivos navais por decisão unilateral? Doutor Demóstenes, é preciso levar em conta que na língua portuguesa nós conhecemos aquilo que se usa muitas vezes, que é a força da expressão. A força da expressão nunca pode ser tomada literalmente. Quando alguém diz estou frito, não significa que esteja dentro de uma frigideira. Quando alguém diz estou apertado, não significa naturalmente que esteja sendo submetido a algum tipo de pressão literal. Então, quando alguém diz estou à disposição, a expressão não deve ser lida literalmente. E Testemunha, Aldo, o senhor estava na reunião quando o almirante Garnier falou essa expressão? Não. Então, o senhor não tem condições de avaliar a língua portuguesa naquele momento. Atenha-se aos fatos. Doutor Demóstenes, por favor. Em primeiro lugar, a minha apreciação da língua portuguesa é minha. E eu não admito censura na minha apreciação sobre a língua portuguesa. Se o senhor não se comportar, o senhor vai ser preso por desacato. Eu estou me comportando. Então o senhor se comporte e A cara do Bolsonaro no meio desse palangolê. responda a pergunta. Simplesmente. Eu estou respondendo a pergunta do advogado. Responda, então. É possível ou não o almirante Garnier determinar as tropas na rua sozinho? Essa é a pergunta. Sim ou não? Não, eu não posso responder sim ou não. Então, a próxima pergunta, doutor Demóstenes. Democracia punjante. A mídia... Aqui o momento onde o Freire Gomes fala que não houve ordem de prisão dada contra Bolsonaro. Algo que a imprensa havia relatado, divulgado em massa. Até reportou aí que eu teria dado voz de prisão ao presidente. Não aconteceu isso de forma alguma. Acho que houve uma má interpretação, até quando nós conversamos em paralelo aí os comandantes. O que eu alertei ao presidente, sim. E se ele saísse dos aspectos jurídicos, né, além dele não poder contar com o nosso apoio, ele poderia ser enquadrado juridicamente. Ele concordou, não falou absolutamente nada, e a partir daí esse assunto foi mantido dessa forma. Então, eu gostaria de esclarecer esse aspecto. A mídia... Certo. Mais aqui, mais uma bomba, né, na acusação, porque realmente não fazia sentido. E agora, esse trecho também relevante. Pois é possível que o senhor tenha se confundido e dito que era aquela minuta apresentada nas reuniões de comandantes? Não, porque esse documento, nós fomos tomar conhecimento, como eu falei, na reunião do dia 7. Freire Gomes também falando que ele não viu o documento que era tal minuta do golpe. Tá, mas nesse dia 7, essa minuta apresentada, o senhor tem plena convicção que foi aquela mesma encontrada na residência do Anderson Torres? Eu não afirmei isso. Eu disse que o conteúdo era semelhante. Porque no depoimento do senhor, o senhor fala bem que o conteúdo das minutas envolvia estado de sítio, defesa e GLO. Não é esse o caso da minuta. É por isso que ficou essa dúvida que eu gostaria que o senhor dissesse se há condições de afirmar com certeza que se tratava da mesma minuta ou não. É uma questão de certeza. Doutor, o senhor já perguntou 4 vezes a mesma coisa, a testemunha já disse
que não pode afirmar com certeza ser o mesmo documento, mas que os pontos importantes eram semelhantes. Se o senhor puder continuar, por favor. Vou continuar, eu só gostaria, senhor ministro, de ter o mesmo tratamento que foi dado à acusação. Está certo que eu sou um simples advogado, muito distante da autoridade do Procurador-Geral da República. Mas Doutor, nós não estamos aqui para fazer circo. Eu não vou permitir. Eu não vou permitir que Vossa Senhoria faça circo no meu tribunal. Vossa Senhoria já foi. Tira o som. Vossa Senhoria já foi desrespeitoso quando disse que não haveria necessidade de falar da advertência do falso testemunho. Isso é uma provisão legal, vale para civis e militares, independentemente do Código de Ética Militar. Se Vossa Excelência ler, se Vossa Senhoria ler o Código de Processo Penal, saberia disso. Então... Aqui é quando ele fala que não vai admitir circo no seu tribunal, no tribunal do nosso excelentíssimo ministro Alexandre de Moraes. Bom, esses foram os trechos que mais dominaram o debate político, o debate público nas últimas semanas em relação a esses testemunhos, a esses depoimentos. E finalmente veio a público, você pode ouvir a entonação, o que você acha, e aí? Está sendo um julgamento imparcial? Realmente estão buscando por justiça, estão preocupados com a democracia do Brasil ou com o risco que a democracia do Brasil correu no dia 8 de janeiro, quando pessoas idosas, velhinhos, trabalhadores que nunca haviam cometido nenhum crime, invadiram um prédio público para rezar e vândalos que quebraram aquilo realmente devem ser penalizados, mas foram lá para dar o golpe de Estado quebrando um vaso e quebrando uma janela? Cuidado pela sua resposta nos comentários. Dependendo do que você responder, a Polícia Federal poderá democraticamente bater na porta da sua casa às 6 horas da manhã.